Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas a mais uma live do programa Educação Escolar. Aqui tu podes encontrar todas as ferramentas e as estratégias para impulsionares os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. E quero dar as boas-vindas porque hoje temos um tema brutal e talvez um bocadinho polémico, mas que vai ser do teu interesse. Tu que és pai ou mãe e tens filhos em idade escolar, deixa-me dizer qual é que eu considero que é o pior conselho que podes dar ao teu filho, que é: filho, escolhe fazer o que te apaixona. Isto do ponto de vista profissional. E nesta live eu vou-te explicar porque é que esse, na minha opinião, é o pior conselho que tu podes dar. E deixa-me dizer, abrindo aqui um parênteses, eu cometi esse erro. Eu, no passado, dizia, até sugeria aos pais: ajudem o vosso filho, incentivem com que ele escolha o que lhe apaixona fazer. E desde alguns anos para cá eu tenho tomado consciência de que esse não é o melhor conselho a dar. Muito pelo contrário, ou pior. E se quiseres ficar a saber porquê, tens de ficar comigo até ao final desta live, porque o conteúdo que eu tenho hoje são pepitas de ouro que podem fazer a diferença na vida do teu filho ou da tua filha. Então, se ficaste curioso ou curiosa, vamos ficar até ao final desta live, porque tu vais adorar, garantidamente. Então, uma das grandes preocupações que os pais partilham comigo quando me procuram a minha ajuda, e nós fazemos aquela reunião, eu diria pré-reunião, para perceber um bocadinho o contexto e o que é que procuram relativamente às minhas competências, de que forma que eu poderia ajudar. Uma das preocupações tem a ver com as escolhas que os filhos vão tomar ou vão fazer durante o ensino secundário, ou seja, quando terminar o ensino secundário, o que é que eles querem decidir. E normalmente as respostas são estas, e perguntam: Nelson, eu gostava que pudesse ajudar. Porquê? Porque na maior parte das vezes, eu diria 50% das vezes, o que é que os pais dizem? O meu filho ou a minha filha não sabe o que é que quer escolher, não sabe o que é que quer fazer. Eu até o vejo mais triste, desmotivado, alguns até dizem está com depressão, ou seja, estão um bocadinho cabisbaixos porque não sabem o que é que vão decidir e a ansiedade começa a crescer e não sabem o que fazer. Eu diria que depois há uns 20 a 30% de pais que me dizem: o meu filho tem dúvidas sobre se vai para A, se vai para B, se vai para a faculdade, se vai fazer um curso profissional. Ele tem dúvidas e eu gostava que o pudesse ajudar a clarificar essas dúvidas. Faz sentido, sim senhor. Depois há ali uma porcentagem de 10 a 20% no máximo em que os pais dizem: Nelson, o meu filho já sabe o que é que quer, até já há muito tempo que já tinha isso em mente, e eu gostava até que pudesses validar apenas com ele se está tudo correto, se é mesmo isso. Opa, é mais um contributo da nossa parte para garantir que a decisão que ele está a tomar é a mais assertiva possível dentro de um contexto volátil que é o século XXI, mas de preferência que, pronto, a gente de consciência tranquila fez tudo o que podia para o ajudar nas decisões que ele tem que tomar. Eu diria que estas são as três grandes, digamos, preocupações que os pais têm relativamente aos filhos. Nesta questão das escolhas, muitos não sabem sequer o que é que querem. Alguns têm dúvidas se vão para A ou para B, se decidem continuar ou se preferem fazer um curso profissional ou ir trabalhar logo. Ou há aqueles que já sabem e os pais às vezes pedem para clarificar se aquela decisão está correta e está alinhada com aquilo que ele pretende. Mas o curioso, quando eu falo com os filhos, neste caso os estudantes, o que é que eu denoto da parte dos pais? Ou seja, qual é o foco, a preocupação dos pais relativamente aos filhos nesta questão? Há uma boa parte dos pais que os filhos dizem: o papai não quer saber, não me diz nada, não me pergunta, não quer saber. Provavelmente são aqueles pais que muitas vezes até nem vão às reuniões de final do período ou de semestre. Eu diria, estão nem aí, como diz o brasileiro. Estão nem aí para isso. É incrível, parece surreal, mas existe. Portanto, há aqueles que nada dizem. E depois há aqueles pais que dizem ao filho: tu escolhe aquilo que tem saída. Olha, programação, pá, tem muita procura. Tu vai para a programação, ou vai para a informática, ou vai para a engenharia, ou vai para a medicina. Tu tens notas, tu vai para a medicina. E depois, ainda há aqueles pais que dizem ao filho: eu não sei, a vida é tua, o caminho é teu, mas olha, escolhe fazer aquilo que te apaixona. Escolhe fazer aquilo que te apaixona. E eu cheguei à conclusão, ao longo destes anos de trabalhar com os estudantes e com as famílias, porque é que este é o pior conselho que tu podes dar ao teu filho. Deixa-me dizer porque é que dizeres escolhe fazer o que te apaixona é o pior conselho. Primeiro, crias a ilusão na mente do teu filho do que aquilo que ele escolher fazer
ele só vai fazer o que gosta. Pode dizer, Nelson, não, calma aí, não, ele sabe que vai ter que fazer coisas que também não gosta. Será que sabe? É quando nós dizemos, filho, aquela expressão, quando tu fizeres o que gostas, nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. Nunca ouviste essa expressão? Quando fizeres o que gostas, nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. Isso tem um sentido, eu diria, tem um contexto com a forma quando se diz isso. Mas temos de ter cuidado, porque às vezes criamos a ilusão de que vamos fazer o que gostamos e não temos que fazer o que não gostamos. Ora, o que eu digo é que, na esmagadora maioria das vezes, eu digo, a exceção é tu poderes fazer apenas o que gostas. Porque mesmo fazendo o que gostas, num projeto em que esteja, o teu filho ou a tua filha, provavelmente vai haver tarefas ou ações que ele não gosta tanto, mas terá de fazer. O problema é que eu às vezes observo jovens que, por terem de fazer algumas tarefas que não gostam, já começam a colocar em questão se isso verdadeiramente vai ser o projeto para a minha vida. Ou é verdadeiramente aquilo que eu quero fazer para a vida. Quando eu digo para a vida, os próximos 10, 15, 20 anos. Hoje eu diria que já não existe um projeto para a vida inteira. Não é? Eu diria que há vários projetos que se encaixam numa coisa que eu vou falar mais à frente, que é o propósito. Mas, primeiro, digamos, o porquê disto ser o pior conselho, que é, há uma ilusão de que só vais fazer aquilo que gostas. Depois, é uma atitude egoísta. E perdoa-me dizer-te isto. É uma atitude egoísta porque faz ou escolhe fazer aquilo que tu gostas de fazer. E que tu gostas. Então estás a colocar o foco em ti apenas, não nos outros. Não na forma como podes contribuir para o bem-estar dos outros. Não, focas em ti. Isto, qual é o problema? É que depois, quando tu focas no fazer, também vais focar no resultado que advém desse fazer. Imagina, és um PT e tu gostas de ajudar as pessoas a emagrecer ou ter o corpo que desejam, e para ti o foco é quanto mais pessoas eu puder ter, mais clientes, mais eu vou ganhar. Então o foco dos resultados tem a ver com, no final do mês, quantas pessoas pude ajudar, quanto é que eu vou faturar. E isso é uma atitude, por um lado, individualista, estou a pensar apenas em mim, e é uma atitude de competição. Às vezes há aquela competição no meio profissional ou dentro de uma organização, quem é que faz mais. O que eu sugiro é que tu possas ajudar o teu filho a identificar o propósito, ou seja, a viver algo que é o porquê de fazeres o que queres fazer. Qual é a causa pela qual tu queres lutar? Como é que tu queres contribuir para ter um impacto positivo na vida dos outros? Um propósito é algo maior. É algo que permite pensar no que podemos acrescentar na vida das pessoas, e porque vamos melhorar a vida das pessoas, isso pode reverter-se para nós. E naturalmente acaba por se reverter. Normalmente um propósito é algo mais de médio e longo prazo. Provavelmente é algo muito maior do que apenas olhar para aquilo que eu quero fazer e aos resultados que eu obtenho daquilo que eu vou fazer. Então, quando tu tens um propósito, deixa-me partilhar o meu propósito, que provavelmente tu que já me vais escutando algumas lives, provavelmente não sabes. Provavelmente julgas que o meu propósito é ajudar pais com filhos a partir do 5º ano, pois ajudar a ter melhores resultados. Como eu costumo dizer, transformá-los em alunos ou alunas nota 5. Mas esse não é o meu propósito. O meu propósito sempre foi encontrar pais que queiram construir uma cultura de perseverança e garra junto dos seus filhos. Isto quer dizer o quê? Que a forma como eu faço isso é pegando numa fase da vida dos nossos filhos, que é o percurso escolar, dando ferramentas, estratégias para que os pais possam ajudar os filhos a transformarem-se em alunos nota 5. E porque trabalham em conjunto, criam uma relação muito mais próxima, mais forte, mais intensa. Uma forma de estar em que eu vou-te dar as ferramentas para tu seres uma pessoa persistente, com garra, com resiliência, para ultrapassares obstáculos, desafios e problemas que te vão acontecer ao longo da vida. E se o pai ou a mãe ajudar o filho a transformá-lo num jovem resiliente, persistente, com garra, para poder alcançar os seus próprios objetivos, para fazer isso eu tenho que estar em contacto, meu filho, eu tenho que interagir com ele, eu tenho que estar próximo, eu tenho que escutá-lo, eu tenho que, às vezes, orientá-lo, às vezes eu tenho que escutar o meu exemplo, observar a forma como eu faço, ajudá-lo neste processo. E porque o fazes, estás muito mais próximo dele. Então, trabalhas em equipa e em cooperação, o que é o oposto de alguém que apenas decide fazer o que gosta e tem resultados em função daquilo que gosta, que é uma atitude mais individualista e trabalhando um pouco mais a competição. O que não devia ser. E eu costumo às vezes dizer na escola, se numa turma todos podem ter 5, não há como competir por notas. E fala-se muito na competição. Porquê? Porque o foco está no objetivo em ter melhores resultados. Mas nunca será o objetivo, para mim, o mais importante. E vamos ver mais à frente como é que nós podemos pegar no propósito, como isso altera a forma que nós vemos a escola. Nós, os nossos filhos, claramente. Então, o que devias
começar a trabalhar com o teu filho, eu diria logo a partir do 7º ano, e vamos ver mais à frente como é que podes fazer isso, começar a trabalhar, a falar, a dar-lhe a conhecer o que é isto do propósito e como é que ele pode, paulatinamente, começar a identificar um propósito para a vida dele. E vamos perceber que isto é uma coisa que pode durar vários anos. Mais à frente até te explico o porquê. Mas o que é importante nós percebermos? Quando ele tem um propósito, primeiro, vai ajudá-lo a clarificar entre o que faz sentido fazer, por exemplo, uma oportunidade que surja, e o que não faz sentido fazer. Como eu te dizia, o meu grande propósito é encontrar pais que queiram construir uma cultura de perseverança e garra junto dos seus filhos. A forma como eu faço isso é criando um programa que ajuda o pai, ao longo do percurso escolar do filho, transformando num aluno nota 5. Porque isto permite com que ele se aproxime mais dos filhos, cria uma ligação muito mais forte, mais intensa de confiança, porque permite-lhes colocar esta questão de comunicarem entre eles, trabalhar em equipa, cooperando, ajudando a perceber que perante um obstáculo, um problema, um desafio, ele pode ultrapassar. Esta é a maior riqueza que podes deixar ao teu filho, na minha humilde opinião. E porque fazemos isso, criamos uma relação de confiança e muito próxima. Isto vai permitir o quê? Que, por exemplo, se eu ajudo pais com filhos a partir do 5º ano a transformá-los em alunos ou alunas nota 5, se às vezes me dissessem, como aconteceu no passado há alguns anos, que eu até dava algumas explicações de inglês, e não é a minha formação de base, eu até sou de desporto, mas eu sempre gostei de inglês, principalmente inglês, e então às vezes pediam, e sempre que eu ajudava, realmente, curiosamente, esses alunos tinham bons resultados. Ou iam muito bom, ou excelente, andava ali. O que era interessante, porque eu nem sequer sou da área. Agora, se me aparecesse essa, Nelson, tem aqui uma oportunidade, vejo aqui umas explicações, podes ganhar mais algum, o que é interessante. Tu escolherias fazer explicações, eu diria-te, não, muito obrigado, estou muito agradecido, mas isso não está alinhado com o meu propósito, que é encontrar pais que queiram construir uma cultura de perseverança e garra junto dos seus filhos. Percebe a diferença? Quando te aparece uma oportunidade para o teu filho no futuro, ele consegue perceber se aquilo se encaixa no propósito dele ou não. Agora, se o objetivo dele é fazer o que gosta, e atenção, e eu gosto de trabalhar com estudantes, porque eu trabalho diariamente com estudantes. Atenção, eu trabalho diariamente com estudantes, ajudando, nem somente naquilo que tem a ver com os resultados, mas também com outras situações familiares. Mas o ajudar um estudante, por exemplo, com explicações de inglês, também bate certo que eu gosto, mas não está alinhado com o meu propósito, que é algo maior. Mas se eu estiver só focado num propósito, é algo mais de curto prazo, mais pequeno em termos de impacto. E ao fim de algum tempo, provavelmente vais dizer, não sei porquê, falta-me qualquer coisa na vida e isto não me preenche, porque precisas de um propósito maior. Então, quando o teu filho ou a tua filha consegue identificar um propósito, atenção, isto pode durar anos. Porquê anos? Repara, a esperança média de vida do ser humano, em média, anda nos 80 anos. Digo, pelo menos no Ocidente. Há outras regiões que não é a mesma coisa porque as condições de saúde e de vida são diferentes. Mas no Ocidente há uma média de 80 anos. Mais para as mulheres, um bocadinho, menos para os homens, mas vamos colocar isto em 80 anos. Queres que o teu filho ou a tua filha consiga identificar já com 16, 17 ou 18 anos o que é que ele vai querer fazer para a vida e qual é o propósito que tem? Provavelmente tem pouco tempo de vida que lhe permitiu percepcionar ou refletir sobre aquilo que vai ser o seu propósito. Provavelmente ainda demora algum tempo. E está tudo bem, porque pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos. O mais importante é que tu em casa comeces a falar sobre esta questão do propósito, a ajudá-la a estar mais consciente e sensível a esta questão do propósito, para que ele perceba que vai ser importante eu poder ajudar alguém ou um conjunto de pessoas a fazer com que a vida dessas pessoas possa ser melhor por aquilo que eu estou a fazer. Percebendo que aquilo que eu faço, há coisas que eu gosto e há coisas que eu não vou gostar. Por exemplo, eu adoro estar aqui a ensinar. Adoro estar aqui a falar sobre aquilo que, para mim, é espetacular. Falar sobre estas questões que os pais podem trabalhar com os filhos. Mas se tu me disseres, ou não, se tu adoras fazer o script, planear, live a live, o que é que vais dizer, ou aquilo que vais abordar, eu digo-te, não. Essa é a parte mais, para mim, mais aborrecida. Ter de estar agora a planear, vou fazer isto, vou falar sobre aquilo, vou colocar este tema, este exemplo, esta história. Não é o que eu gosto tanto, mas é importante para o propósito que eu quero alcançar. Então, eu percebo que, na maior parte das vezes, eu vou fazer o que gosto. Mas haverá coisas que eu não gosto tanto. E tenho que as assumir. Mas que me fazem parte do meu propósito, que me permitem lá chegar, então eu devo trabalhar.
Se tu, por exemplo, olhas para vou dar este exemplo assim mais extremo, um Cristiano Ronaldo, ele adora o futebol, ele adora jogar futebol, ele provavelmente adora muito dos treinos específicos que ele faz, mas eu tenho dúvidas que ele gosta de tudo aquilo que ele faz. Olha, há uma coisa que eu sei que ele não gosta, é estar sentado no banco, mas há momentos da nossa vida profissional em que sentar no banco vai ser importante, porque provavelmente ainda não estamos preparados para dar o salto ou estar ao nosso melhor nível. Ele garantidamente não gosta, mas faz parte do trabalho. Estar às vezes no banco e ter que entrar. Mas ele provavelmente não gosta, mas sabe que isso faz parte do processo. Ou melhor, convém saber, senão vamos desanimar, podemos desanimar muitas vezes. Eu acho que Cristiano Ronaldo provavelmente não, mas haverá outros jogadores que, assumindo que estar no banco é mau, estar no banco quer dizer que ainda falta qualquer coisa mais para poder dar o salto, para poder melhorar. Isso é espetacular. Ou assumir, afinal eu não presto para nada, a vida é uma injustiça, estou aqui, eu devia estar a jogar. Não. A atitude como nós abordamos os desafios é que vai fazer toda a diferença. Então, um propósito permite contribuir para o bem-estar das pessoas. Quando tu tens um propósito, é algo que permite ser muito maior em termos de alcance. Uma das necessidades básicas do ser humano é o ajudar, o contribuir, está na nossa genética quase. Já no tempo das cavernas, os grupos, cada um que estava dentro de um grupo, de uma comunidade, ajudavam-se uns aos outros. O que não ajudava, o que não contribuía, saltava fora da comunidade e tinha que sobreviver sozinho e provavelmente, ou pior, a probabilidade aumentava de não conseguir sobreviver, porque tinha que caçar, tinha que se proteger e nem sempre iria conseguir. Portanto, o estar em comunidade significa que cada um trabalhava para se ajudar um ao outro. Pensa assim, nada do que existe hoje aconteceu porque trabalhámos independentemente uns dos outros, porque havia uma relação de cooperação e de confiança. Quando não existe isto, eu acho que regredimos bastante. Então, quando há cooperação, há uma relação que nos permite confiar um no outro, conseguimos progredir. Portanto, faz sentido. Então, para além de contribuir para o bem-estar dos outros, que é aquilo que o propósito permite, consegues criar um impacto muito maior em mais pessoas. Quando dizes o que eu quero é fazer isto, eu quero é ajudar pessoas a emagrecer, tu vais trabalhar em função do número de pessoas que podes alcançar. Mas se tu tens como contributo, ou melhor, como propósito, ajudar mulheres que foram mais há pouco tempo a construir a sua autoestima através do corpo, estás a falar para um público específico em que queres construir uma autoestima e se quiseres ir mais longe, eu quero salvar casamentos através da construção de uma autoestima que usa o corpo como uma analogia para o seu bem-estar. Portanto, é algo que está a pensar mais à frente, não está especificamente a trabalhar com pessoas para melhorar o peso ou o aspecto físico. Portanto, isto faz todo sentido e não há verdades, digamos, estáticas. Tudo pode ir evoluindo, mas o mais importante é perceber que o impacto é maior e quando ele percebe qual é o seu propósito, por exemplo, na escola, ele muda completamente a sua forma de ver a escola. Muitas vezes o que eu encontro nos estudantes é tem que ir à escola, tem que tirar boas notas, ou seja, olha para a escola como uma obrigação. Mas quando o aluno ou a aluna percebe o porquê de estar na escola, ele diz, a escola é um meio para eu chegar a algum sítio. Se tu dizes que o teu objetivo é transformar as mulheres que foram mais há pouco tempo para terem uma autoestima muito maior, estou aqui a inventar, por exemplo, ele percebe que a escola vai ser importante para ter um determinado resultado no final do secundário, para ele poder concorrer para a Universidade X, que lhe vai permitir ter as ferramentas que ele precisa para colocar o seu propósito em ação. Agora, quando ele não tem um propósito vincado, é mais difícil. E perguntarás, Nelson, mas tu há pouco disseste que ele pode não identificar o propósito com 15, a 6, a 7 ou 18 anos. Claro, e está certo. Mas se começares a trabalhar isto o quanto antes, a partir do 7º ano, por exemplo, tu podes torná-lo mais consciente e ele ainda não sabendo exatamente como é que é o propósito, ele começa já a perceber o impacto que quer criar, com pessoas que quer trabalhar e o que é que quer fazer. Percebendo que haverá coisas que vai adorar fazer e haverá algumas coisas que não é tão confortável, não é tão do agrado dele, mas ele sabe que é importante para alcançar esse grande objetivo, que um dia vai se formular num propósito, num porquê de fazer o que eu estou a fazer. Faz sentido? Comentem, deixem aí nos comentários as vossas opiniões. Aquilo que eu digo não tem que ser uma verdade à la place, como se costuma dizer, mas acima de tudo tem que ser uma partilha daquilo que tem sido as minhas experiências. Portanto, como eu dizia, quando ele tem um propósito, ou já um grande objetivo bem definido, daquilo que será o impacto que ele quer criar na sua comunidade, no seu país ou no próprio mundo, por que não? Ele não tem que ser um Dalai Lama, não tem que ser um Elon Musk, ou um Bill Gates, ou seja quem for, mas ele pode ser essa mesma pessoa na sua própria comunidade, na sua cidade, na freguesia, na vila onde reside. Isso faz toda a diferença. Não precisa ser um grande, digamos, uma grande
personagem do mundo. Basta ser na sua própria comunidade. E começa por aí. Portanto, para além de se ajudar a clarificar o que é importante, o que é que não é importante, o que é que eu devo assumir como oportunidades e o que é que não devo assumir, ajuda a tomar decisões, contribui para o bem-estar das pessoas, cria um maior impacto em maior número de pessoas, muda a forma como o teu filho ou a tua filha vai olhar para a escola, vai ver como um meio para atingir um objetivo e diferencia-se na forma como ele comunica aquilo que ele quer fazer no futuro. Deixa-me colocar estes dois exemplos. Imagina que tu tens dois jovens que fizeram o mesmo ensino secundário, no mesmo curso para a faculdade, terminaram a faculdade, vão-se apresentar a uma candidatura ao emprego. Vão a uma entrevista. Um diz, o meu objetivo é trabalhar na área da programação, eu gosto muito de programar, faço isto desde pequeno e certeza que eu vou ser uma peça muito válida para ajudar aqui na empresa, nesta organização que é muito grande e espetacular. Do outro lado tens um jovem que diz, o meu grande propósito é ajudar pessoas com deficiência motora, é que um dia elas possam caminhar pelas suas próprias pernas através da tecnologia que eu irei desenvolver. E gostaria de fazer isso convosco aqui nesta grande organização. Se tu ouvisses estas duas pessoas numa entrevista de emprego, qual é que tu achas que iria criar maior impacto na outra pessoa que estaria a escutar? Deixa-me te dar a minha opinião. Claramente que eu ficaria fascinado com alguém que me dizia eu tenho um grande propósito, que é ajudar pessoas com deficiência motora a poder caminhar pela primeira vez desde há muitos anos, ou de alguns anos, o que for, através da tecnologia que eu estarei a desenvolver convosco nesta organização. Porque eu tenho uma paixão por ajudar estas pessoas. E muitas vezes essa paixão está ligada ao passado, que advém de uma experiência, ou de algum familiar, ou de alguma situação que ele vivenciou, que o marcou bastante e que o levou a ter como grande propósito. Na altura ainda não estava bem claro, mas aos poucos ele foi percebendo naquilo que ele gostaria de fazer, no impacto que ele gostaria de criar. Olha, repara numa entrevista o impacto que isto tem. Agora imagina nas conversas, num pitch, numa apresentação como empreendedor para investidores e, sei lá, noutro qualquer contexto em que ele possa apresentar o seu propósito. Tem um impacto completamente diferente. Deixa-me dar aqui dois exemplos claros de como, por exemplo, isto funciona. Eu lembro que há uns anos eu li uma história de dois jovens, na altura 5, 6 anos, eram o John e o Dylan. Provavelmente se procurarem ou pesquisarem na internet vão encontrar essa história. Eram dois amigos muito chegados, desde pequeninos, e um desses tinha um problema de saúde grave, hepático, no fígado, em que ele tinha que tomar, através de uma sonda, um medicamento que teria de fazê-lo várias vezes ao dia. Ou seja, aquilo era de X em X horas, porque tinha uma doença rara que, se não tomasse essa injeção com um composto que o ajudava a estabilizar fisicamente o fígado, ele poderia entrar em choque e morrer. Então, os pais tinham que fazer isto todos os dias, várias vezes ao dia, todos os dias. Não havia outra hipótese. E ele gostava tanto do amigo que ele disse, eu gostava de poder ajudar o meu amigo, eu gostava de poder encontrar uma forma de o curar. Então o que é que ele pensou? Pensou em fazer algo que pudesse ganhar uns trocados e contribuir para a investigação. Então o que é que ele fez? Falou com o pai, neste caso até mais o pai, e o pai, olha, porque é que não fazes uma banca com limonadas e vendes? E deu algumas ideias. E ele pensou, não, pai, eu gostava de escrever um livro. E deixa-me ressalvar que este amigo, que estava a tentar ajudar o outro amigo, tinha 5 anos e o que estava doente tinha 6 anos. 5 anos, não é 15 anos. Eu só gostava de escrever um livro. Obviamente que ele com 5 anos não sabe escrever. Então, ele desenhou vários cenários de como era estar com um amigo. Cenários diferentes de como se divertia. E deu o nome ao livro de Chocolate Bar. Barra de chocolate, que era uma expressão que eles utilizavam para dizer que era espetacular. Era divertido. Era uma diversão o estar com um amigo. Promoveram aquilo na internet. Aquilo começou a ter algum impacto e, ao final de vários anos, sabem quanto é que este amigo, com 5 anos na altura, e eu voltei a ver uma entrevista deles, agora com 14 ou 15 anos, mais tarde, a falar sobre o caso e a situação, e eles arrecadaram, na altura, já foi antes da pandemia, mais de $1 milhão. Todo o dinheiro foi canalizado para a investigação dessa doença muito específica, que não só está a ajudar o amigo, como outras pessoas com o mesmo problema. E hoje em dia o amigo está muito próximo de estar curado, apenas porque o seu amigo disse, eu quero ajudar e quero contribuir para que ele possa se curar e outros que tenham a mesma doença se possam curar. Eu não vou dizer que isto é um propósito, uma criança de 5 anos não tem bem ideia, mas é um grande objetivo. Repara, ele está a pensar para os outros, não é especificamente para o bem-estar dele, é para os outros. E como fez para os outros, o retorno está a chegar para curar o amigo, e se curando o amigo, ele vai se sentir feliz porque o objetivo fica concretizado. E o bónus é que pode estar a ajudar muitas outras pessoas com a mesma doença rara que o amigo tinha e que poderá curar. Agora repara no impacto que esta criança está a ter em outras pessoas
pessoas com a mesma doença. Agora, provavelmente terá, já foi em 2013 quando eu li esta história, portanto, acrescentem mais 9 anos, terá 14, 15 anos, na altura também não estou muito certo se foi em 2013 ou antes, mas será mais ou menos por volta disso, 13, 14, 15 anos. E agora reparem, porque ele na altura dizia uma coisa interessante, e eu quando olho para o futuro, vejo-me no ensino secundário, que inventou o ensino secundário, eu acho que ele era dos Estados Unidos, com o meu amigo já curado a brincar e a fazer diversas atividades. Repara, na cabeça dele não há hipótese de não curar. Vai acontecer. Então ele não ficou retraído porque se calhar disseram, mas filho, escrever um livro se calhar não vais conseguir, tu ainda és pequeno, ninguém vai publicar, se calhar não... E não foi assim, porque ele acreditou, e normalmente as crianças acreditam que conseguem. Porquê? Porque não têm as limitações que os adultos vão-nos integrando na cabeça, né? Porque os medos, receios. E às vezes a criança vai. E neste caso, com muito sucesso. Então, quando tu tens um propósito, tu podes criar um impacto muito grande na vida das outras pessoas. Eu queria que tu pudesses começar a trabalhar esta questão do propósito junto dos teus filhos, que é o porquê de quereres fazer o que queres fazer. A razão, a causa pela qual queres lutar. Eu lembro quando trabalhei com uma jovem que na altura estava no 11º ano e ela estava desmotivadíssima, não sabia o que queria fazer, estava triste, um bocado até com ansiedade porque não sabia. E a mãe disse, não, se pudesse ajudar a minha filha porque ela anda muito triste, desanimada, desmotivada. Então comecei a falar com ela e percebi que ela tinha muitas dúvidas sobre o que queria fazer, não sabia, se sim, se não. E às tantas que ela falou-me, sabes que eu gosto muito, e às vezes os pais dos meus colegas costumam procurar para eu falar com os filhos, para ajudar, porque os pais não conseguem ter esta proximidade. E ela gostava muito de fazer isso e de ajudar. E eu disse, já pensaste em enverdar pela área comportamental, portanto, na área da psicologia? E ela ficou a pensar, pois realmente nunca pensei, mas para mim não, porque eu já tive experiências e não correu muito bem. E eu perguntei-lhe, diz-me uma coisa, se tu pudesses ser uma das psicólogas de referência no país, que ajudava muitos jovens a superar as dificuldades dos relacionamentos com os seus pais, valeria a pena? E ela ficou a pensar assim, realmente, sim. Dei-lhe um trabalho de casa para ela fazer, para validar estas questões que falámos. Na sessão seguinte ela diz, Nelson, vou para a psicologia porque eu quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com estudantes, com jovens. Ainda não estava muito bem claro como é que ela ia fazer isso. Repara, acabou de perceber que é por ali, mas não está bem claro exatamente com que público, se eram os mais novos, mais velhos, se mais público feminino ou não, mas ela sabia que era ajudar pessoas a ultrapassar determinado tipo de problemas que, por exemplo, ela tinha tido, se calhar, mais na infância. Então, resultado, ela no 11º não estava na área que permitiria ir para a psicologia. Então, isto estamos a falar em outubro, quando ela tinha acabado de fazer transferência de uma escola para a outra. Curiosamente, essa escola não tinha essa área para ela seguir psicologia. Ela vai falar com a mãe e diz, mãe, não tem, mas eu quero ir para a psicologia, portanto eu quero voltar a transferir. Pô, filha, mas tu acabaste de transferir? Sim, não, mas eu quero acabar de transferir para outra escola em que eu possa ter esta área. Ok, tudo bem. Mas eu quero voltar para o 10º ano. Para o 10º? Mas tu estás no 11º? Não, mas eu quero voltar para o 10º, fazer tudo, seguir direitinho, para conseguir ter o objetivo que eu quero, que é terminar com 18. Que eu terminando com 18 eu posso escolher para que universidade eu quero ir e quero ir para a melhor universidade de psicologia do país. E acho que ela diria na altura que era a Faculdade do Porto. Nelson, mas ela tem-me a dizer que quer mudar de escola. Então, mãe, então não me tinha dito que ela estava desmotivada, triste, com ansiedade, que não sabia o que escolher. Agora que ela sabe o que escolher, está-me a dizer que está preocupada porque ela já sabe o que quer e porque... mãe, decida-se o que é que quer. Ou uma coisa ou outra. Pois está bem, Nelson, se tu dizes, não sou eu que digo. É a tua filha. Só tens que confiar. Vou encurtar a história, porque não vale a pena. Terminou o 12º ano com média de 18 e entrou para a faculdade que desejava, que é a faculdade. E ela eu penso que ela já terminou agora a faculdade, já foi para outro país, foi fazer estágio ou qualquer coisa do género, mas do outro mês que eu falei com a mãe, ela estava muito bem claro com quem queria trabalhar, o que é que queria fazer, que impacto queria criar na vida das outras pessoas através, digamos, da psicologia ou das ferramentas que ela lhes faculta. Ou seja, a mesma pessoa, desmotivada, com uma média de nem chegava a 12, mudou cá dentro a forma como via o seu futuro e aquilo que queria fazer e de repente muda completamente a forma como ela olha para a escola, como um meio para chegar ao seu objetivo. Então, quando eu tenho um propósito, é muito mais simples alcançar melhores resultados. E não é isso que muitas vezes os pais querem. Eu acho que sim. Às vezes o que me dizem assim, Nelson, tu tens razão, mas quer dizer, nesta altura em que nós vivemos, ainda por cima agora em Portugal, com estas circunstâncias lá fora, está a trazer aqui alguma instabilidade, agora com a inflação, vamos ter menos poder de compra. Nelson, para mim o mais importante é que ela arranjar um emprego que lhe dê estabilidade. Agora procurar o propósito, fazer o impacto, isso me dá trabalho.
Se ela não tiver dinheiro, como é que isso se alimenta a barriga? Às vezes dizem-me isto. Oh, isto é muito bonito, o propósito. Oh, Nelson, mas portanto é trabalhar. Porque se não tiver trabalho, vais alimentar o propósito com o quê? E eu compreendo, atenção. Nos tempos que vivemos, aliás, deixa-me fazer aqui um parênteses. Eu desde que estou vivo, há 39 anos, sempre ouvi falar crise, está mal, há sempre problemas, sei que mais. Eu nunca vivi no tempo das vacas gordas. Se ele o ouve, passou-me ao lado. Aqui em Portugal, pelo menos, estamos sempre a queixar. A questão é que agora estamos com a inflação e a coisa vai apertar e nos próximos tempos vai apertar ainda mais. E as pessoas que deveriam alertar de forma transparente e direta às pessoas vão pondo paninhos quentes. Mas pronto, isto são conversas para outro contexto. Então, eu compreendo os receios, né? É importante é ter trabalho, ganhar, porque isso permite ter algum fogo, alguma estabilidade emocional e financeira, naturalmente. Agora eu costumo perguntar, eu entendo isso. Agora diz-me uma coisa. Se tu tivesses uma oportunidade, duas oportunidades de emprego, em que uma delas era o teu filho ou a tua filha poder desenvolver o seu propósito que identificou numa organização que lhe permitia fazer aquilo que ela adora e estar alinhada com o seu propósito. E tivesse ao lado outra oportunidade de emprego numa empresa e a fazer algo que não era nada especial, nada que ela gostasse, mas lhe dava também estabilidade financeira. As duas davam-te estabilidade financeira. A única diferença é que esta podia estar alinhada com o propósito dela e ela podia fazê-lo lá e nesta aqui não. Dessas duas, qual é que achas que tu incentivarias o teu filho ou a tua filha a escolher? Eu não sei o que é que tu dirias. Eu diria, filha, se podes fazer o que tu gostas e ganhar dinheiro e seguir o teu propósito, pois força, vai lá. Agora repara, se essa também foi a tua opinião, então é isso que deverias fazer. Oh Nelson, mas e a questão financeira da estabilidade? Tu falas, contribuis para que ela identifique o seu propósito, o impacto maior na vida dos outros. Nem que a curto prazo ela tenha a fazer algo que não é o que ela quer, mas dá-lhe a estabilidade financeira e emocional para conseguir, paralelamente, estar focada em encontrar a oportunidade ou encontrar o propósito que lhe dê a garantia de identificar a oportunidade que ela deseja encontrar lá à frente. Portanto, na dúvida, segue o teu propósito. Não estás ainda a encontrar, podes fazer algo, eu filo, durante vários anos, mesmo não estando a fazer o que eu gostava, sem nunca deixar de ter foco naquilo que é o meu propósito, em paralelo fui sempre fazendo atividades que permitiam ter o equilíbrio financeiro e emocional para poder trabalhar, fazer tudo aquilo que estava ao meu alcance para chegar ao projeto ou à oportunidade que me permitiria seguir o meu propósito. E não, é difícil, é complicado, não é possível, então se calhar vou-me contentar com pouco, que é fazer algo que eu não gosto muito, mas dá-me dinheiro. Acredita, com o tempo vais sentir o peso dessa decisão. E eu não queria que sentisse isso. Que é a desmotivação, não tem sentido aquilo que fazes, começas-te a queixar da vida, trazes esses queixumes para casa e não sentes-te feliz. E o mais engraçado, o teu filho e a tua filha vão estar a observar-te e vão achar que aquilo é normal. Portanto, eu também tenho que fazer o mesmo desígnio de vida que o meu pai ou a minha mãe teve. E não faz sentido. Mas é a minha opinião. Se tu tens uma opinião diferente, coloca nos comentários, partilha comigo, porque terei todo o gosto também de entrar na conversa e partilhar a minha opinião. Então, mesmo com essa dificuldade de achar que pode ser difícil, podemos sempre trabalhar para um propósito, mesmo que ele possa demorar algum tempo, mas sempre sabendo que é possível. Então, como é que eu posso então trabalhar para um propósito? Como é que eu posso ajudar o meu filho ou a minha filha a identificar o propósito e a trabalhar para o encontrar numa oportunidade que ele possa colocar em prática? Então, já percebemos que a forma errada é dizer, filho, escolhe fazer aquilo que te apaixona. É errado porque provavelmente ele vai fazer muita coisa que não gosta e vai perceber que se calhar aquilo não é a oportunidade que ele desejava. E não tem nada a ver com isso. É uma atitude mais individualista e de competição. E o impacto é muito menor naquilo que ele pode colocar. Então, a forma correta é começares, eu diria, a partir do 7º, 8º ano, a falares com ele sobre esta questão do propósito, como é que ele gostava de criar impacto na vida dos outros, fazendo aquilo que ele gosta de fazer, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele não gosta de fazer. Ou seja, começar a falar sobre esta temática do propósito e proporcionando experiências que ele possa ter a noção do que é que ele vai gostar e do que é que ele não vai gostar. E de como é que ele se vai ver no futuro a trabalhar e de como é que isso pode contribuir para o bem-estar dos outros. Não somente pensar no meu bem-estar, senão estarei sendo um bocadinho egocêntrico. É a minha opinião. Se nós pensarmos como é que podemos criar um bem-estar para os outros, fazendo o que nós gostamos, os outros vão acabar por nos dar a nós e muito. Portanto, começar desde já a falar como é que eu posso fazer isso. Então eu vou dar 5 passos simples, ridiculamente simples, de como podes fazer isso. Às vezes é tão simples, que eu deixo sempre para amanhã para fazer. Ou então tão simples que eu digo, eu já faço isso. E na maior, diria 99% das vezes, quando um pai ou uma mãe diz, eu já faço isso, quando eu escavalho, vou esburacar um bocadinho mais aquilo que ele está a dizer,
não faz aquilo que eu digo. É uma coisa mais ou menos parecida. Mas é muito fácil dizer, não, eu já faço isso. Quando às vezes eu pergunto, então o que é que estás aqui a fazer na sessão? Se já fazes o que eu digo, podes ir embora porque eu não estou a ajudar. Nós temos de ter esta humildade para saber, se calhar não estou a fazer tudo direito. Então deixa-me escutar e colocar em prática exatamente como aquela pessoa me está a dizer. Se calhar posso aprender alguma coisa. Então, primeiro passo para ajudar o teu filho a identificar o seu propósito, a causa que ele quer lutar, o impacto que ele quer criar na sociedade, na sua própria comunidade, no local onde vive, no país e no mundo, como tu quiseres. Primeiro, dedicares tempo de qualidade com o teu filho ou a tua filha. Tempo para ele e não com ele. Eu já falei muito sobre este tempo numa live que podes ver no link que eu vou deixar aqui em cima ou aqui na descrição, sobre o tempo de qualidade, mas resumidamente é o tempo que tu podes dedicar a estar com ele e para ele, possas escutar mais do que o que falas, observar mais do que o que falas, para conheceres verdadeiramente o teu filho. E ele perceber que pode ser escutado sem ser criticado. Isso vai permitir que tu comeces a observar comportamentos, atitudes, formas de estar, habilidades, ações que ele tem que tu dizes, realmente ele faz isso, ele gosta de fazer, ele vibra quando faz aquilo. Ele fica felicíssimo quando está neste contexto. E às vezes ele próprio não tem noção disso e às vezes precisa de alguém de fora que o traga à realidade, que o torne mais consciente. Os pais estão todos os dias com ele ou com ela. Portanto, são vocês que podem fazer isso. Não deixem apenas para um profissional fazer isso. É muito pouco. Vocês podem e não ocupa mais tempo daquilo que vocês já têm com ele. Depois, proporcionar momentos de aprendizagem. Invistam em livros que permitam com que ele possa aprender mais sobre motivação, gestão das emoções, sobre o seu próprio usamento pessoal, sobre a gestão do tempo, sobre os relacionamentos com outras pessoas. Ou seja, tudo aquilo que permita acrescentar valor no seu próprio desenvolvimento como pessoa. Livros, palestras, cursos, workshop, tudo aquilo que tu podes proporcionar que se adequa à faixa etária e ao nível de compreensão que ele tenha, espetacular. Nós aqui em casa, com a nossa filha, que vai fazer 4 anos, nós, que se viesse vir, o que tem mais é livros. É livros, tem historinhas, e já começa a ter historinhas com uma moral, com um objetivo por trás da história. Então, nós já começamos a trabalhar isso desde pequeno e contamos a história. Conversamos com ela sobre o que é que achou, qual foi o comportamento, se era bonito, se não era, como é que devia ser, qual a opinião dela. Mesmo que sendo poucas palavras. Mas já começamos a fazer isso. Depois é mais fácil daqui a 10 anos continuar a fazer isso. Se tu não fazes agora, não esperes que daqui a 10 anos tu vais fazer. Quando ela tiver 10 anos eu faço isso. Sim, sim. Vais mesmo fazer. 99% não vai fazer. Porque não é um hábito. Se não é um hábito, não vais fazer. Esquece. Não te enganas. Mais vale saber já por mim do que ficares iludida que isso vai acontecer mais à frente. Não vai. Começa agora a cavar o poço antes que te falte algo. Eu disse isso na live passada. Começa a cavar agora o poço antes que te falte algo. Porque se fizeres agora é mais fácil tu manteres lá à frente. Se não fizeres agora lá à frente não vais fazer. Só se acontecer alguma coisa de relevante para tu mudares de opinião ou mudares de comportamento. Senão não vai acontecer. Portanto, permite com que ele possa aprender. Depois, permite com que ele possa ter experiências. Ou seja, participar em projetos de voluntariado, associações juvenis, eventos desportivos ou culturais locais em que ele possa participar para ajudar como voluntariado. Ou seja, ele vai estar envolvido em projetos em que ele vai ser liderado e vai liderar, vai ter que gerir situações imprevistas, conflitos, vai ter que falar em público, vai ter que respeitar, assumir responsabilidades, assumir compromissos. Ou seja, vai estar a desempenhar funções, umas que gosta, outras que não gosta, vai estar envolvido com pessoas, vai conhecer pessoas, networking, portanto, vai interagir, vai lidar com conflitos, problemas, vai ter que aprender a resolvê-los em projetos e em contextos em que permita com que ele desenvolva essas competências. Não basta só ler um livro. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta lendo um livro. Portanto, é preciso experienciar. Então, coloca-o em projetos de voluntariado, eventos desportivos locais em que ele possa participar como voluntariado para ajudar, associações juvenis em que participe em projetos, seja de solidariedade, seja projetos culturais, seja projetos de qualquer âmbito for. Estando envolvido, ele vai ter experiências. Experiências vai-lhe permitir fazer reflexões e perceber o que gosta e o que não gosta. O que é interessante e o que não é interessante. O que gostaria de fazer e o que não gostaria de fazer. E isso, não há nada que lhe possa dar sem a experiência de ter passado por isso. 4. Poder-lhe proporcionar as primeiras experiências profissionais. Oh Nelson, mas quer dizer, com 7 anos eu terá 11, 12 anos, estás-me a dizer para eu ir trabalhar? Não, eu estou a dizer para que, por exemplo, na quinta do avô, no café do primo, do vizinho, sei lá, na empresa do amigo, ao fim de semana, numa manhã, ele possa fazer algo que tenha que assumir a responsabilidade de trabalhar e perceber porque fez isto, recebeu X. Seja porque vai atender clientes, seja porque vai arrumar o café, as mesas, fazer limpeza. O ele ter estas primeiras experiências profissionais, seja em contexto mais familiar, seja mais ao longo
que ele vai ficando mais velho, em contexto mais profissional, seja nas interrupções de aulas, seja nas férias escolares, eu diria uma parte, não toda, naturalmente, ele possa ter esta experiência de ganhar dinheiro, ter dinheiro nas mãos, ter de atender clientes, ter de resolver situações, ter a noção de que trabalhei tanto e só recebi X, ter a noção de que eu gosto de trabalhar com um grupo, num projeto, tenha mais pessoas para um objetivo em comum, ou eu quero criar o meu próprio projeto, não quero ter patrões, não quero ter ninguém a mandar e eu quero ser o meu próprio patrão. Mas isso só vai acontecer se eu ter tido essas experiências. Eu trabalhei sempre, desde pequeno, desde sempre, para além de estar a estudar. E às vezes tive mais que um emprego na mesma altura. Portanto, para mim isso é normal. E se calhar tu que estás-me a ouvir vais dizer, oh não, por acaso isso é verdade. Eu também trabalhei desde os 10, 12, 15, 16 anos, whatever. Sempre trabalhei. E por acaso procuro, entre aspas, facilitar a vida ao meu filho para que ele não tenha a passar por aquilo que eu passei. Só que às vezes, nesta boa vontade de querermos que os nossos filhos possam ter melhores oportunidades e melhores experiências e eu não ter passado por aquilo que nós passamos, ao facilitar demasiado a vida deles, a vida vai endurecer neles mesmos. Quando tu facilitas a vida, quando eles são mais pequenos, a vida vai complicar-lhes com muitos projetos, com muitos obstáculos, com muitos problemas ao longo da vida. Quando tu dificultas a vida, o dificultar é, tens experiências profissionais, tens que ajudar, vais fazer voluntariado. Ou seja, coloca-lhes em contextos que lhe tiram da zona de conforto, ao dificultar que têm desafios a ultrapassar. Quando ele ficar adulto e for para a vida, ele vai estar muito mais à vontade, porque parece que a vida está mais facilitada, porque no início dificultei-lhe, criei-lhe dificuldades para ele se superar, para que depois que a vida, quando lhe apresentar problemas, porque vai apresentar, porque apresenta a todos nós, ele vai saber lidar de uma forma muito mais tranquila do que aqueles pais que procuram proteger ou facilitar, não colocando em contextos que o tiram fora da zona de conforto. Quando ele estiver livre para o mundo, vai sentir muito mais dificuldades porque não foi testado, como estou a dizer, até ao limite. E eu não quero que aconteça com o teu filho ou com a tua filha. Faz sentido? Não sei para vocês, mas coloquem nos comentários que eu terei todo o gosto de ir respondendo depois, quando terminarmos. Coloquem a vossa opinião, ou até por e-mail, podem enviar a vossa opinião se não querem torná-la pública. Estejam perfeitamente à vontade. O que eu digo não é lei, estou sempre disponível a aprender e, como vos dizia, mesmo nesta questão de escolhe fazer o que te apaixona, e eu também cometi esse erro de dizer faz isso. E não é o melhor. Por último, quinta, é falar com o teu filho já desta situação de encontrares um propósito ao longo do percurso escolar deles, à medida que eles vão ficando mais velhinhos, falar sobre o propósito, falar do teu próprio exemplo em termos profissionais, como é que tens lidado, como é que tens procurado colocar o teu propósito em prática, como é que tens feito, não digas a ele que trabalhas porque precisas e vais fazendo porque tem que ser, porque isso não é o melhor exemplo, na minha opinião. E isso coloca-te alguma pressão, porque também vais ter que mostrar, filho, não só te digo para encontrares o teu propósito, identificar e vivê-lo, porque o pai e a mãe também estão a trabalhar, nem que estejam com um plano B para conseguir chegar àquilo que querem, mas estão focados em lá chegar. Agora, ajudam, conversem sobre isso, conversem sobre o propósito, sobre como é que podemos criar impacto, exemplos de outras pessoas que estão a fazê-lo e perceber que podem fazer isso. Portanto, não é nada difícil, só tens que o fazer conversando paulatinamente no tempo de qualidade que possas ter com o teu filho ou a tua filha, que é muito importante. Faz sentido? Eu espero que sim. Espero sinceramente que esta live tenha trazido para a vossa vida pepitas de ouro, pepitas que permitam colocar em prática junto dos vossos filhos pequenas estratégias que permitam, por exemplo, naquilo que falámos nesta live, identificar o seu propósito, perceber que pode criar um impacto muito maior naquilo que ele gosta de fazer, para ajudar outras pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, tendo a noção que nem sempre vai fazer o que gosta, mas se estiver alinhado com o propósito, o impacto será muito maior. E o retorno que ele vai obter será imensamente maior, porque vai chegar a mais gente e o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, só o impacto vai trazer muita felicidade. Então, próxima terça-feira às 18 horas vamos ter uma live incrível. Objetivos que originam resultados escolares de excelência. Agora que começamos um novo ano letivo, nada como perceber como é que eu defino um objetivo e principalmente um objetivo que origina resultados escolares de excelência. Portanto, se ficaste curioso ou curiosa, vais ter que estar presente na próxima terça-feira às 18 comigo aqui na live de Educação Escolar. Portanto, sem mais delongas, quero dar-vos um grande abraço e um agradecimento muito grande por terem estado nesta live. Significa que os vossos filhos são muito importantes para vocês, senão não estariam aqui comigo. E dizer-vos que, se não for antes, vemos na próxima terça-feira às 18 para mais uma live aqui do programa Educação Escolar.